Eu dei sorte na minha vida que eu comecei, vamos imaginar, rastejando. Num determinado momento eu estava engatinhando e numa outra fase já estava andando e posteriormente correndo. Eu consegui, porque eu me preparei, eu consegui eh, embarcar conhecimento técnico que poucos tinham mais do que eu. Eu consegui embarcar conhecimento profissional técnico-militar ou policial militar, conhecimento do direito, e aí eu não posso dizer que poucos tinham mais do que eu. Muitos até tinham mais do que eu, mas eu Às tinha vezes eu não sabia como empregar, às vezes tinha um um bom conhecimento. conhecimento técnico, policial militar, técnico jurídico e técnico militar. E dessa maneira eu eu me conduzia e sugeria que os meus comandados se conduzissem também, a ponto de não serem responsabilizados por diversas questões que são inerentes ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, voltando lá, quando eu cheguei no BOP, cheguei como segundo tenente. Eu vou voltar um pouquinho antes de Sim, falar senhor. sobre comando e liderança. Eu cheguei como segundo tenente porque, num determinado dia, lá em Manguinhos, na área do 22º Batalhão, o meu grupo estava fazendo uma operação e teve uma troca de tiros intensa com delinquentes. É, faleceu um sargento, né, nessa operação e a corporação. Eu estava lá dentro na favela, em operação, mas a corporação, quando tomou conhecimento do tipo de ocorrência, enviou para lá o NUCOI. O NUCOI foi para lá para poder dar apoio ao 22º Batalhão e eu encontrei pela primeira vez o coronel, na época capitão, Paulo César Costa de Oliveira, que todo mundo carinhosamente faz uma referência como sendo bichão. Então o coronel Paulo César me viu com uma 45 na mão. Ele falou: porra, aspirante, o que, é que você está fazendo com essa pistola na mão? Eu falei assim: essa pistola é minha. Ah, ok. E ele talvez já estivesse me acompanhando há algum tempo, me convidou para eu ingressar na unidade. Eu aceitei o convite dele, ele pleiteou essa solicitação junto ao comandante-geral, à época, coronel Cerqueira, e fui movimentado para o Carlos Magno, que o senhor fala, o coronel Carlos Carlos Magno. Magno Nazaré Cerqueira. Então eu fui movimentado para o NUCOI. Cheguei lá com mais outros dois aspirantes e começamos lá uma vida vendo a unidade, como é que é isso, como é que é aquilo. Quando cheguei lá, eu verifiquei que os conhecimentos de polícia que eu tinha adquirido até aquele momento, naquela unidade, eles não teriam assim nenhuma utilidade para mim, ou teriam, na verdade, pouca utilidade. Porque a unidade, o NUCOI, posteriormente o BOP, é uma unidade de infantaria, é uma unidade de comandos. E as ações, o emprego, o adestramento da tropa é completamente diferente. Durante a formação clássica de polícia, na academia, assim eu tive, ela não faz menção a esse tipo de emprego, porque isso é exceção. Né? Ah, o adestramento do oficial, como lá no Cefap, o adestramento do praça, ele segue as escolas clássicas de polícia. Quase praticamente o mesmo currículo. É o mesmo tipo de emprego. Policiamento com cães, policiamento a cavalo, policiamento de radiopatrulha, policiamento de patamo, destacamento, DPO, etc, etc, etc. Tudo está previsto no Decreto-Lei 667 de 1967. E outras normas e outros documentos que foram, ao longo dos anos, desenvolvidos pela corporação também. É, por acaso você já ouviu falar nesse Decreto-Lei Sim, 667? senhor. Todo mundo tinha um Decreto-Lei 667. Tinha até um encadernamento dele, um livreto. Bem, então eu
eu quando me deparei com aquilo, eu falei assim, pô, eu não posso sobreviver nessa unidade sem ter conhecimento específico. Foi quando eu percebi que aquela unidade, o NUCOI, já tinha estado anteriormente em adestramentos com o Corpo de Fuzileiros Navais, desde a época do Coronel Paulo César, do Coronel Amêndola e outros oficiais. Eu fui falar, pô, bom, é uma época que o curso de operações especiais estava suspenso. O governador na época era o Brizola, Leonel de Moura Brizola. O último curso de operações especiais que teve foi no ano que eu entrei na corporação, em 1981. Foi o último. E nós já estávamos ali em 1984, quando cheguei no BOP. Saí do 22º e fui para o NUCOI. Então, eu não esperava que ali, no NUCOI, eu fosse ter um adestramento conduzido pela Polícia Militar face a essas informações. O último curso foi em 81. Não havia previsão de abertura de novo curso de operações especiais. Então fui buscar fora. Se eu tivesse êxito, voltaria para a corporação com o curso, né? E poderia ajudar a corporação nesse adestramento dessa unidade. Assim eu consegui, no Corpo de Fuzileiros Navais, fazer o curso de comandos anfíbios. Eu e mais dois oficiais. E tive êxito na finalização do curso. Voltei para o NUCOI, isso em 1987. O meu curso foi em 86. 1986. Em 87, nós reiniciamos uma fase brilhante de adestramentos no NUCOI, porque a unidade estava um tempo parada, né? Como se estivesse assim, em berço esplêndido, meio sonolenta. Eu e os outros oficiais que terminamos, na verdade, mais um apenas, que terminou o curso comigo, nós iniciamos uma fase de adestramento na unidade. Começamos com cursos internos, na verdade, estágios, né? Nós poderíamos realizar estágios, não poderíamos realizar curso, porque o curso tinha que ser aprovado pela IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares. E nós iniciamos com estágios, que era só publicar em boletim interno, comunicar à diretoria de ensino. Essa diretoria teve vários nomes ao longo da minha vida profissional. A diretoria de ensino autorizava e nós iniciamos um adestramento. Então, começamos com estágios de ações táticas, realizamos diversos estágios que tinham duração de 3 meses. E aquilo, para mim, era uma coisa muito boa, porque eu estava treinando algo que eu tinha acabado de ver, eu tinha me formado, que era o que eu queria, né? Então, fazendo um resumo disso, nós nos dedicamos ao adestramento, produzindo material, recursos humanos para a unidade que precisava ter esses recursos humanos, até o ano de 1988, e nesse ano nós conseguimos efetivamente, depois de planejar novamente o curso e atualizá-lo, realizar o primeiro curso de operações especiais após esse período longo, que foram mais ou menos 7 anos de ausência. Então, fizemos o primeiro curso de operações especiais. E de lá para cá, isso que foi bacana, de lá para cá, todos os anos nós tivemos o curso de operações especiais. Alguns anos, mais de um curso, porque era o curso de operações especiais categoria B, para oficiais e sargentos, e o curso de operações especiais categoria C, que era cabos e soldados. Tinha uma pequena diferençazinha. Num determinado momento, quando nós começamos a verificar que
os interesses estavam diminuindo, porque é um curso longo, desgastante. Se era desgastante para a equipe de instrução, imagine pelos alunos, né? E numa época que a Polícia Militar estava com um salário, um vencimento muito baixo, policiais buscando recursos extras, fazendo segurança daqui e dali, então o camarada não queria perder tempo fazendo um curso com adestramento longo, perdendo a segurança dele ou deixando de ter aqueles recursos para melhorar a condição da sua família, porque teoricamente todo mundo já tinha família, com filha, etc, etc. Bem, quando nós identificamos isso, propusemos a criação de um curso único para todo mundo, oficiais, sargento, cabos, soldados, como era nas Forças Armadas, entendeu? Não tinha nenhum problema. E assim nós demos continuidade. Então, o curso de operações especiais passou a ter, de lá para cá, todos os anos. Nós criamos e desenvolvemos outros cursos também, que num momento parecia que não teria muita qualidade, que teve, foram os CAT, muitos catianos, que era um adestramento intensivo de 30 dias, e ao longo do primeiro ano, o aluno ou o policial que concluía, ele fazia 4 estágios: operações em altura, e aí nessa parte de operações em altura estava incluído montanhismo, operações sobrevivência, operações na selva, operações ribeirinhas, e tinha um quarto adestramento que eu vou pedir licença aos meus amigos aí, eu não estou lembrando nesse momento. Mas os concludentes desses cursos, eles foram excelentes combatentes. E a grande maioria passou a ter assim o bom paladar da atividade de operações especiais, sendo voluntários para os cursos de operações especiais nos anos seguintes. Então foi um grande lance uma tacada boa que nós tivemos numa determinada época. Então o BOPE, a partir de 1992, ele teve na sua vida pregressa, que foi de 78, no COI, depois 88, CIOE, Companhia Independente de Operações Especiais, até chegar ao BOPE, ele teve, nesse período anterior, uma unidade que era uma unidade boa de operações e uma unidade escola também, como até hoje a unidade UE, né? Ela tem a sua vida operacional e tem a sua vida de unidade escola. Ela produz diversos cursos e estágios ao longo do ano. Então, voltando, eu sempre me dediquei muito à minha vida profissional. Muitas das vezes, na verdade, eu passava a minha vida toda dentro da unidade. Num determinado momento, eu pedi até as devidas escusas à minha família e à minha ex-esposa atual, os meus filhos atuais, pelos momentos de ausência que eu tive. Mas eu via que não tinha ninguém para me substituir. E se eu não fizesse, os meus alunos não iam ter instrução, iam ter uma deficiência. Então eu me dediquei a minha vida inteira aos policiais militares. Porque, como eu falei lá no início do nosso programa, eu tiro o chapéu para eles, porque são pessoas com missões específicas pelo nosso Criador aqui na Terra. Então eu me colocava na obrigação de estar preparando eles ao máximo, dentro dos meus limites, também, claro, para que eles pudessem desenvolver ou conduzir-se, melhor dizendo, da melhor forma possível no terreno, na sua vida operacional.